Amados irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Olha, eu já estou assim um pouquinho triste, porque o nosso assunto está acabando. Foi muito bom falar, desse assunto, fé e graça, a fé salvífica e a graça de Deus para nós. Muito bom mesmo. Mas nós ainda temos algumas coisas importantes para falar sobre esse assunto. E aí eu quero te convidar para ler. Nós vamos ler hoje em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 15 ao 17. Mas antes de entrar no assunto, nós vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, estamos quase finalizando este assunto, fé e graça. Estamos quase lá. Esperamos do fundo do coração que a Tua palavra tenha transformado vidas. Deus, a Tua palavra é preciosa e nós te agradecemos por poder ter ela tão perto de nós. Deus, abençoa os lares aonde esse vídeo chegar. Abençoa as vidas, as famílias. Abençoa também a minha família. Cuida de nós, abre o nosso entendimento. Fica conosco. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Nós vamos ler agora 2 Timóteo capítulo 3, versículos 15, 16 e 17, que diz assim, E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Mais uma vez aqui a palavra do Senhor nos dizendo que para que o homem possa ser perfeitamente instruído para toda boa obra, ele precisa da palavra de Deus. Ou seja, ele precisa de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus. Nós precisamos de Deus em tudo, em tudo. Mas como nós podemos adquirir a graça de Deus para as nossas vidas? É nesse assunto que nós vamos entrar agora. Sem me demorar muito, nós vamos aprender sobre isso de uma forma simples e objetiva, que é lendo a palavra de Deus. Então, existem alguns meios pelos quais o cristão recebe a graça de Deus. E o primeiro desses meios é estudando as Escrituras Sagradas e obedecendo os seus preceitos. E eu vou ler para você aqui em João 15. Vamos ler aqui em João 15. João 15, versículo 10, que diz assim, deixa eu abrir aqui para a gente. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, existe uma forma de nós permanecermos no amor de Deus, é guardando os seus mandamentos. Em João, capítulo 20, o versículo 31 também diz assim, Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, uma das maneiras que nós conseguiremos alcançar a graça de Deus é lendo a palavra, aprendendo a palavra, cumprindo a palavra. Dessa forma, sim, nós vamos conseguir
achar a graça de Deus para as nossas vidas. Outra forma também de alcançar a graça de Deus é ouvindo a proclamação do Evangelho. E eu vou ler para você aqui em Lucas. Lucas capítulo 24, versículos 45 ao 47, que diz: Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento, a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. Aqui, ouvindo a proclamação do Evangelho, nós alcançaremos o quê? A graça. É aquela sementinha que eu falei no comecinho desse tema, lá nos primeiros vídeos, que essa fé, essa sementinha, ela cresce dentro de nós, desenvolvendo fé que nos fará alcançar a graça de Deus. Nós também precisamos da graça de Deus para orar. E eu vou ler para você aqui em Judas. Judas, versículo 20, que diz assim, Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Ou seja, edificando a nós mesmos. Edificando a nós mesmos, crescendo com a nossa fé, orando no Espírito Santo. Dessa forma, nós alcançaremos a graça de Deus. Nós também precisamos alcançar a graça de Deus, sabe como? Jejuando. E aí, agora eu vou ler para você em Mateus. Mateus 6, versículos 16 ao 18, que diz assim: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que os homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Jejuando, nós também alcançaremos a graça de Deus. Veja aqui o que o versículo 18 diz: que o teu Pai que vê em oculto também te recompensará em oculto. Então, se nós jejuarmos, também alcançaremos a graça de Deus. Outra forma também de alcançarmos a graça de Deus é adorando. Adorando. Adorar a Deus é muito bom, né, irmãos? Eu não sou cantora, não, mas eu sou adoradora. Eu não sei o que é dó, eu não sei o que é ré, eu não sei o que é mi, eu sei nada disso. Mas eu sei adorar o Senhor. E adorando também nós alcançaremos a graça de Deus. Veja só, o versículo está em Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículos 16. Colossenses 3, versículo 16, que diz, a palavra de Cristo habite em vós, abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Nossa, olha, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais. Agora preste atenção nessa parte. Cantando ao Senhor com graça em vosso coração. É muito bom. É muito bom servir a Deus. Deus tem coisas
maravilhosas para as nossas vidas. Nós também podemos alcançar a graça de Deus, sabe como? Estando cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Efésios 5,18 diz assim, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Sede cheios do Espírito Santo. É muito bom. Busque ser cheio do Espírito Santo. Nós também podemos alcançar a graça de Deus, sabe como? Participando da ceia do Senhor. O versículo está em Atos 2,42, que diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Agora eu quero falar aqui uma coisa com você. Você já prestou atenção aqui? O versículo diz, perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Gente, comunhão. Comunhão é uma coisa muito importante. A palavra do Senhor diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E assim, particularmente, eu sinto e sei que a palavra de Deus também ensina dessa forma. Não tem como nós vivermos uma vida de santificação, de oração, de jejum, de busca incessante pelo Espírito Santo de Deus, se não tivermos em comunhão com o próximo. Alcançar a graça por meio da comunhão também é muito importante. Algumas pessoas dizem que não perdoar faz mal a quem não perdoa. E eu acredito que é verdade. Porque até as nossas orações elas ficam impedidas. A palavra do Senhor diz na oração: perdoa as nossas dívidas, a oração do Pai Nosso, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Então, se você pede, perdoa as nossas dívidas como nós temos perdoado os nossos devedores, é dessa forma que Deus vai te perdoar. Nós precisamos viver em comunhão. Claro que Jesus não agradou a todos, quem somos nós para agradar a todos? Sabemos que tem pessoas que não se agradam da gente, e também tem pessoas que nós não nos agradamos muito. Mas essa é uma questão diferente. Eu não te agradar ou você não me agradar não quer dizer que nós não podemos ter comunhão. Nós podemos ter comunhão sim em Cristo, nós somos membros do corpo de Cristo, necessitamos viver em comunhão. Porque a Bíblia diz que se eu digo que amo meu irmão, que amo a Deus, na verdade é assim o versículo, se eu disser que eu amo a Deus e não amo meu irmão, é difícil de acreditar. Porque se eu digo que eu não amo meu irmão que eu estou vendo, como que eu vou amar a Deus que eu não estou vendo? Então, assim, é do agrado do coração de Deus que nós venhamos ter uma vida de comunhão. Talvez não seja possível ter uma amizade ou uma intimidade, digamos assim, mas comunhão sim. Comunhão, sim. É possível ter comunhão com alguém que você não se agrada ou com alguém que não se agrada de você. Até mesmo porque todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus. E naquele grande dia, o Senhor vai julgar todas as nossas ações. Naquele grande dia, o Senhor vai julgar toda palavra ociosa que sair da nossa boca. Então, vamos procurar obter a graça de Deus por meio da comunhão, né? Porque assim, a Bíblia manda a gente orar pelos nossos inimigos. E o versículo, ele é bem assim assustador. Por exemplo, ele diz: amar quem me ama é fácil.
Claro que sim. Mas amar quem me persegue é bem difícil. Mas a palavra do Senhor diz: que virtude há em eu amar quem me ama? A virtude em eu amar quem me persegue. Ai, mas a gente é tão falho, né? Talvez a gente nem consiga amar, mas comunhão a gente tem que ter, tá bom? Vamos ter comunhão com a Igreja de Cristo, porque as nossas orações não podem ser impedidas. Vamos alcançar a graça de Deus também pela comunhão com o próximo, no partir do pão e nas orações. Amém? E nosso último vídeo vai estar falando que nós precisamos ter cuidado para não criarmos resistência à graça de Deus. Um cheiro no seu coração, fica com Deus, vamos lutar para conseguir a graça de Deus, orando, jejuando, ouvindo a proclamação do Evangelho, lendo a palavra, em comunhão com os irmãos, tomando nossa ceia. Vamos procurar viver em paz, mediante a nossa fé em Cristo e a graça de Deus. Amém? Fica com Deus.